Durante gerações, os humanos têm procurado compreender os mistérios da física hiperdimensional e desvendar os segredos da antigravidade. Muitos cientistas consideram a tecnologia antigravitacional o santo graal do século XXI. Uma tecnologia única que mudará completamente a civilização humana e trará uma nova era na Terra e além. O fato de tal tecnologia ser possível é apoiado pelos incontáveis vídeos e avistamentos de OVNIs em todo o mundo. Recentemente, até a Marinha dos Estados Unidos divulgou imagens misteriosas de um OVNI encontrado por pilotos da Marinha. De acordo com os dados, a NASA iniciou seu trabalho com tecnologia antigravidade em 1992. Eles acreditavam que um dispositivo construído em torno de um supercondutor e um ímã poderia proteger um objeto da gravidade. Documentos não oficiais indicam que os Estados Unidos iniciaram a sua investigação antigravidade muito antes, já na década de 1950. Muitos acreditam que após a infame queda do OVNI em Roswell em 1947, o governo dos Estados Unidos começou a gastar bilhões de dólares em tecnologia extraterrestre de engenharia reversa. Curiosamente, o secretário da Marinha dos Estados Unidos está listado como administrador de várias tecnologias radicais de aviação patenteadas por engenheiros aeroespaciais. Por exemplo, um homem misterioso chamado Salvatore Pais é apontado como inventor de 4 patentes ambíguas das quais a Marinha dos Estados Unidos é a cessionária. 1. Gerador de ondas gravitacionais de alta frequência, de formato bizarro. Um supercondutor de alta temperatura induzido por piezoeletricidade. Um gerador de campo eletromagnético e método para gerar um campo eletromagnético que poderia desviar asteroides e, talvez o mais estranho de todos, uma nave usando um dispositivo de redução de massa inercial. Descrita na patente como nave híbrida aeroespacial submarina que, devido aos mecanismos físicos habilitados com o dispositivo inercial de redução de massa, podem funcionar como uma embarcação submersível capaz de atingir velocidades subaquáticas extremas. Há uma falta de atrito com o reservatório de água e capacidades furtivas aprimoradas. Esta nave híbrida se moveria com grande facilidade através do ar, do espaço e da água, sendo fechada em uma bolha ou bainha de plasma a vácuo, devido aos efeitos acoplados da repulsão das partículas de ar e água induzidas pelo campo eletromagnético e da polarização da energia do vácuo. Embora todos pareçam relativamente estranhos, este último foi pessoalmente atestado pelo diretor técnico da empresa de aviação naval, que afirmou que os chineses já estavam desenvolvendo tecnologias semelhantes. Embora os Estados Unidos não tenham admitido possuir tal nave, inúmeras pessoas testemunharam um estranho OVNI triangular no céu, que se parece exatamente com a nave misteriosa da patente. Mas se ainda houver dúvidas, dê uma olhada nessa imagem do Google Earth, vista há alguns anos na Austrália. Claro, siga as coordenadas agora e você descobrirá que o misterioso objeto foi escondido do Google Maps, o que torna ainda mais suspeito. Sem dúvida, o mundo da antigravidade é um mundo de capa e espada, de implicações extraterrestres e de financiamento de dinheiro obscuro. No entanto, um homem a quem dedicamos esse vídeo não era um jogador de poder nos bastidores ou uma elite governamental, mas um homem comum numa posição extraordinária na vanguarda da descoberta da antigravidade. Ele não conseguiu isso com bilhões de dólares ou com instalações governamentais secretas, mas simplesmente observando a natureza e todas as suas maravilhosas criações. Viktor Stepanovich Grebennikov nasceu em 1927 em Simferopol, uma cidade populosa na região da Península da Crimeia, onde então era a União Soviética. Apenas alguns anos antes do seu nascimento, a cidade havia sido um importante teatro da Guerra Civil Russa. A mãe de Grebennikov era uma nobre e seu pai um simples mecânico, duas classes que antes não se misturavam. Por sua vez, Grebennikov era um jovem inteligente e curioso, e ele se tornou um dos primeiros de uma geração nova e educada. Foi essa educação que o levou, já adulto, a Novosibirsk, no extremo sul da planície siberiana ocidental. Lá, Grebennikov assumiu uma ampla gama de interesses, tornando-se um cientista, especificamente um entomologista, que é o estudo dos insetos, mas também um naturalista, pintor e homem robusto ao ar livre. Ele também pode ter sido um poeta, a julgar pela forma como descreveu a beleza natural da estepe siberiana. Como ele escreveu: uma noite tranquila na estepe. O disco vermelho do sol já tocou o horizonte distante e nevoado. Vagens de patos brilham sobre o lago noturno. Maçaricos também são ouvidos ao longe. O céu alto e perolado se estende sobre o mundo tranquilo da estepe. Como é bom estar aqui em campo aberto. Foi esse caso de amor com a natureza, longe dos escritórios abafados e dos livros grossos normalmente associados aos cientistas, que levou Grebennikov ao caminho da descoberta que definiria sua vida. Aconteceu quase inteiramente por acaso, numa noite no início da década de 80. Grebennikov estava engajado com o seu passatempo favorito,
vagando pela vasta estepe com a intenção de acampar sob as estrelas. Ao deitar a cabeça em um travesseiro improvisado, Grebennikov foi dominado por uma sensação desagradável. Dor de cabeça, zumbido nos ouvidos e um gosto metálico na boca. Ele percebeu que havia montado acampamento no topo de uma cidade subterrânea de abelhas, que na verdade, em suas próprias palavras, toda a estepe está salpicada de buracos como queijo suíço e, em alguns lugares, quase como uma esponja. O que isso poderia significar? Grebennikov se perguntou. Ele voltou ao local mais 4 vezes, em condições climáticas e horários variados, e em todas as vezes encontrou os mesmos resultados. Ele notou que a 5 metros do limite da cidade das abelhas não sentia nenhum efeito, mas assim que entrava na área, sentiu-se igualmente desagradável. Isso pesou na mente de Grebennikov durante muito tempo, até que, anos mais tarde, ele se encontrou numa área onde uma cidade apícola tinha recentemente morrido, isto é, desmoronado como resultado da erosão e da passagem do tempo. Enquanto investigava o local, Grebennikov coletou partes do ninho, um familiar favo de mel, e voltou ao seu escritório. Lá ele percebeu o fenômeno mais incomum. Ao colocar a mão sobre o favo de mel, sentiu um calor emanando dele, uma sensação térmica que o deixou tonto. Ele fez com que os outros tentassem, e eles relataram o mesmo, sentindo calor ou vento frio, dormência nos dedos ou sensação de que suas mãos estavam sendo empurradas. O mais peculiar é que a causa disso não poderia ser medida por nenhum dispositivo científico tradicional. Grebennikov observou que termômetros ou detectores de ultrassom, magnetômetros e eletrômetros não responderam a eles nem um pouco. Além disso, o efeito não poderia ser bloqueado pela cobertura, mesmo com um pedaço grosso de metal. Estranhamente, os relógios, tanto mecânicos quanto eletrônicos, começaram a funcionar de forma imprecisa quando colocados perto daquela zona. Por acaso, Grebennikov descobriu o efeito estrutural de cavidade, que é como ele chamou esse tipo de campo de força que cercava objetos cavernosos semelhantes a favos de mel. Acreditando ser essa uma descoberta importante e potencialmente inovadora, Grebennikov publicou um artigo sobre as suas descobertas. Surpreendentemente, o artigo passou despercebido ou foi ignorado pela comunidade científica dominante. Assim, Grebennikov foi deixado para continuar o trabalho sozinho, embora seu estatuto de entomologista provavelmente tenha sido, pelo menos parcialmente, responsável pela indiferença da comunidade científica. Foi esta a vocação que permitiu a Grebennikov seu próximo grande avanço, uma descoberta que mudaria tudo. Em 1988, Grebennikov estava examinando as cascas de quitina de insetos sob um microscópio, quando percebeu o que chamou de um corpo incomumente rítmico, extremamente ordenado, incomparável favo de mel, composição multidimensional sólida, que parecia ter sido pressionado por alguma máquina automática complicada. À medida que ele se aprofundava no estudo, algo extraordinário aconteceu. Como Grebennikov descreveu, eu estava prestes a colocar uma segunda placa idêntica com a mesma estrutura celular incomum em sua parte inferior, quase propositalmente em cima da primeira. Mas então a pequena placa se soltou da minha pinça, ficou suspensa acima da outra placa na platina do microscópio por alguns segundos. Depois girou alguns graus no sentido horário e balançou, e só então caiu abruptamente sobre a mesa. Quando recuperei o juízo, amarrei alguns papéis como um arame, e não foi uma coisa fácil de se fazer. Só consegui quando os posicionei verticalmente. O que consegui foi um bloco de quitina com várias camadas e coloquei-o sobre a mesa. Mesmo um objeto relativamente grande, como uma taxinha, não cairia sobre ele. Algo o empurrou para cima e para o lado. Quando coloquei a taxinha no topo do bloco, testemunhei coisas incríveis e impossíveis. A aderência desapareceria de vista por alguns momentos. Foi então que percebi que não se tratava de um farol, mas de algo totalmente diferente. Essa incrível descoberta fez Grebennikov pensar. A ciência sugeriu que alguns insetos deveriam ser grandes demais para voar, com base no tamanho de suas asas e na velocidade da batida de suas asas. O efeito estrutural da cavidade foi causado por esse favo de mel incomparável, criando algum tipo de campo antigravitacional, permitindo que os insetos desafiassem a física e voassem? Os insetos de fato não voavam, mas levitavam? Seguindo essa linha de pensamento e os trabalhos de cientistas anteriores como Nikola Tesla, Grebennikov começou a tentar criar algum tipo de veículo antigravitacional. Durante anos ele trabalhou duro, dedicando-se de corpo e alma ao projeto, até que finalmente encontrou algo possuindo características aparentemente surpreendentes. Ao anexar centenas, se não milhares de conchas de quitina ao fundo de uma simples plataforma de madeira, Grebennikov inventou um veículo antigravidade que, segundo ele, poderia viajar até 1.500 km por hora, até 300 metros fora do chão. Ele operou o aparelho pisando na plataforma e usando 2 alças presas à base por um único poste. Apesar das velocidades incríveis, o piloto não sentiu nenhum efeito, nenhuma propriedade de inércia ou pressão dinâmica, quase como se estivesse abrigado em uma bolha ou campo de força. Além disso, durante o voo, o dispositivo era invisível por baixo, aparecendo apenas como uma esfera de luz ou nuvem no céu. Os observadores notaram que até mesmo sua sombra estava faltando durante o voo, e seu relógio mudava constantemente para frente ou para trás.
Sabemos por Einstein que tempo, espaço e gravidade estão interligados. Humilde diante de uma invenção tão potencialmente transformadora do mundo, Grebennikov acreditava que a chamada ciência real deveria investigar a sua descoberta. Assim, ele solicitou uma patente. Surpreendentemente, o seu pedido de patente foi negado veementemente, enquanto Grebennikov foi rejeitado e criticado por céticos e outros cientistas. Certamente não ajudou o fato de ele não ter provas fotográficas, já que sua câmera funcionaria mal durante os voos como resultado do efeito de estruturas cavernosas. Mas a recepção que recebeu por uma invenção aparentemente tão inovadora representou a relação antagônica que Grebennikov teve com o convencional ao longo de sua carreira. Ele não se intimidou com isso, afirmando: "A alegria do trabalho criativo, mesmo do trabalho que termina em fracasso, é muito maior e mais brilhante do que ganhar quaisquer diplomas, medalhas ou patentes", e descrevendo aqueles com quem ele estava em desacordo como pessoas más e ignorantes. Mas talvez a recepção à invenção de Grebennikov tenha ido além do mero antagonismo. Em 92, tendo seu pedido de patente sido rejeitado, Grebennikov procurou publicar um livro detalhando sua descoberta, os princípios e medidas de sua invenção, apoiado por uma lista de imagens coloridas. Foi dito isso que incluiria fotografias de uma demonstração da máquina que Grebennikov deu em um museu. No entanto, pouco antes do livro ser lançado, os editores, possivelmente a pedido das autoridades, recolheram um número dramático de edições do livro, removendo centenas de imagens e todos os detalhes esquemáticos. Por que é que, ao mesmo tempo em que Grebennikov era criticado pelos céticos, as provas da sua invenção foram consideradas subvertidas? De acordo com um colega de longa data, Grebennikov fazia parte de uma chamada clandestinidade científica, que foi perseguida e vitimada pelo establishment científico e pelas autoridades governamentais. Dado o dinheiro que os governos admitiam e alegadamente desgastavam na busca dos segredos que Grebennikov aparentemente havia encontrado, talvez não seja surpresa que a sua descoberta tenha sido suprimida. Talvez Grebennikov tenha tropeçado em algo mais poderoso e, portanto, mais perigoso do que ele poderia ter imaginado. Um poder profundo e quase místico procurado pelos humanos durante séculos, sonhado com cada avistamento de OVNI ou artefato humano inexplicável. Consideremos a Grande Pirâmide de Gizé, uma estrutura tão incrível que gerações de pensadores profundos especularam como uma sociedade antiga poderia ter criado tal coisa. É um mistério tão inexplicável que alguns sugeririam que os antigos deviam ter tido acesso a algum tipo de tecnologia alienígena. Isso pode não ser tão rebuscado quanto parece. Pesquisas recentes mostram que a pirâmide centraliza e transmite energia eletromagnética para as câmaras internas e para o topo, como no favo de mel de Grebennikov. Além disso, as conchas de quitina dos insetos alimentavam a máquina voadora de Grebennikov. E o besouro era um símbolo de vital importância na mitologia egípcia, frequentemente representado na arte e nos ícones. Aliens ou não, parece que os egípcios podem ter tido acesso a um conhecimento que foi perdido para os seres humanos, desejado pelos governos e redescoberto por Grebennikov séculos mais tarde. O que exatamente Grebennikov descobriu é desconhecido até hoje. Pode parecer incrível, mas o misterioso geralmente parece até se tornar realidade. Antes da sua morte em 2001, Grebennikov deixou-nos essas palavras: "Não existe misticismo. A questão é simplesmente que nós, humanos, ainda conhecemos pouco do universo que, como vemos, nem sempre aceita as nossas regras demasiado humanas, suposições e ordens." Obrigado por assistir. Se você gostou do vídeo, clique no botão curtir e se você é novo aqui, clique em inscrever-se e no sininho ao lado para receber notificações futuras.